E aí, pessoal, vamos resolver questões de conjuntos? Vamos começar, né? Vamos começar aí com uma questão bem tradicional de diagramas, tá certo? Então, preste atenção. Vamos lá. A questão diz o seguinte aqui. Num grupo de 40 cinéfilos, tem-se que cada um deles tem o hábito de assistir pelo menos 3 gêneros de filme, ou seja, comédia, suspense ou ficção científica. E ainda que, aí ele disse aqui, 18 assistem comédia, 20 assistem suspense, 27 assistem suspense ou ficção científica, não é? 7 assistem comédia e ficção científica, 12 assistem ficção científica e suspense, 4 assistem os 3 gêneros de filme, tá? E aí diz aqui no final, o número de pessoas desse grupo que tem o hábito de assistir comédia e suspense, mas não ficção científica, certo? Ou seja, galera, ele quer saber os elementos que estão ao mesmo tempo em comédia e suspense. Ou seja, ele quer aqui, pessoal, saber qual é o valor da interseção entre comédia e suspense. Tá certo? Tudo bem? Para resolver isso daqui, a gente vai ter que encontrar um fator x, um valor de x. Para encontrar esse valor de x aqui, eu vou ensinar para vocês 3 passos. Tá certo? Primeiro passo, montar o diagrama. Certo? Segundo passo, encontrar a interseção dos 3. Interseção dos 3. Certo? Terceiro passo, fazer o 2 a 2. Eu vou ensinar para vocês o que significa esse 2 a 2. Para isso, a gente vai montar aqui o nosso diagrama. Tá bom? Já que são 3 conjuntos de elementos, não é? A gente tem aqui, vou fazer até o círculo maior, tá certo, pessoal? Corrigindo aqui, certo? A gente tem aqui quais são os gêneros? Comédia, não é? Eu vou colocar isso daqui, comédia. Comédia, certo? Qual é o outro gênero? Suspense, certo? Vou colocar aqui suspense. O outro conjunto aqui de suspense. E o próximo de ficção científica, tá certo? Então a gente coloca aqui, ó. Terceiro, ficção científica. Ficção científica, tá certo? Aí qual é o passo a passo que eu ensinei para vocês? Vou mudar a cor da caneta aqui para black, não é? Primeiro, montar o diagrama, ok. Segundo, encontrar a interseção dos 3, ou seja, o conjunto de elementos aqui que está ao mesmo tempo em comédia, suspense e ficção científica, tá bom? Como é que a gente encontra isso aqui? No texto, pessoal. Ó, tá aqui, ó. Ele falou, 4 assistem os 3 gêneros de filme, ou seja, a interseção entre os 3 aqui é o número 4, tá certo? 4 assistem os 3 gêneros de filme. Aí vamos fazer o 2 a 2, ou seja, a interseção de 2 a 2 aqui, ó, tá bom? Por exemplo, ele disse aqui, ó, 12 assistem ficção científica e suspense, ou seja, 12 assistem ficção científica e suspense. A gente vai colocar o 12 aqui inteiro? Não, porque não já tem o 4, então 12 menos 4, a gente coloca o número 8. Tá certo? Tudo bem? Aí agora a gente vai para o próximo, no 2 a 2. 7 assistem comédia e ficção científica. Tá certo? Comédia e ficção, galera. 7. Só que aqui dentro não tem um 4, então 7 menos 4 é 3. Tá certo? O que a questão pediu? A interseção entre comédia e suspense aqui, ó. Ou seja, aqui a gente vai encontrar o valor de x. Tá bom? Acabou o 2 a 2? Acabou. Agora a gente vai fazer o individual. Tá certo? Que aqui no caso seria o quarto passo. Tá certo? Individual. Individual. Tudo bem? Aí a gente faz aqui no individual. Por exemplo, aqui, ó. 27 assistem ficção científica. Ou seja, a gente vai colocar o 27 logo aqui. Não, porque já tem 8, 4 e 3, a gente vai ter que subtrair, o restante fica aqui. Ou seja, 8 mais 4, 12, 12 mais 3, 15, 15 menos 27 dá 12. Tudo bem? Vamos para o próximo. 20 assistem suspense, ou seja, 20 menos 8 dá 12, certo? 12 menos 4 fica 8, tá bom? Ou seja, 20 menos 12 dá 8. Então aqui fica 8, só que menos o x ainda que está aqui, que é o fator, não é? E aqui a gente vai para comédia, 18 assistem comédia.
ou seja, 18 menos o que está dentro, tá bom? Ou seja, 18 menos 4 e 7 e 3 dá 7, né? Então fica 18 menos 7 fica 11. 11 menos o x que está aqui. Então a gente montou o nosso diagrama completo. E aí como é que a gente faz para encontrar o resultado da questão, né? O valor de x? Sim, certo? Como é que a gente faz? Ele disse aqui que tinha um total de 40 cinéfalos. Vou colocar aqui, total igual a 40 cinéfalos. Então isso daqui, galera, vai ser igual a 40. Como assim? A gente vai pegar a soma do que está aqui e vai igualar com 40. Só que a gente só vai colocar, pessoal, daqui para cima, ó, dessa listra para cima. Por quê? Ele quer saber a interseção entre comédia e suspense, mas não ficção científica. Então, daqui para baixo a gente vai eliminar. A gente só vai pegar os elementos que estão relacionados entre comédia e suspense, certo? Aí a gente vai somar tudo. A gente faz aqui, ó, 11 menos x, não é? Mais o x, certo? Aí tem aqui, ó, 8 menos x, aí mais 8 menos x. Aí tem aqui 3, 4 e 8, tá bom? Aí faz mais 3, mais 4, mais 8. Tudo isso igual a 40, certo? Aí a gente faz aqui, galera, ó. Lembrando que, mudar a cor aqui, né? Menos x com mais x vai-se embora, né? Cancela. Um anula o outro. Aí a gente faz 11 mais 8, que é 19. 19 mais 3, que é 22. Né? 22 mais 4, que é 27. 27 mais 8, que é 36. Certo? Então fica menos x, que sobrou aqui. Menos x mais 36. Igual a 40. Tudo bem? Certo? Só corrigindo aqui, pessoal, 36 não, ó. Aqui dá 34, tá bom? Essa soma aqui é 34, certo? Só corrigindo aqui, tudo bem? Então fica multiplicando tudo aqui por menos 1, pessoal, ou só passando aqui, fica menos x igual a 40 menos 34, não é? Resultado da questão. Se a gente for multiplicar por menos 1, de todo jeito o sinal aqui, se ficar menos 6 negativo, não vai importar para a questão. Vai ficar o valor de x igual a 6 em módulo. Tá certo, pessoal? Então, o valor de x aqui é 6. Puxar para cá. Certo? Então, esse é o valor do pessoal que assiste somente comédia e suspense, mas não ficção científica. Ou seja, a alternativa correta, letra B, não é? Número 6. Então, galera, nós tivemos aí uma questão bem tradicional de conjuntos, tá certo? Onde eu expliquei para vocês o passo a passo para resolver a questão, certo? Montar o diagrama, depois encontrar a interseção dos três, tá certo? Após isso, ir pegando os valores 2 a 2 e subtraindo pelo que já está dentro. Após isso, fazer o individual. Depois que montar todo o diagrama, tá certo? Somar tudo e igualar a zero e depois subtrair pelo valor total, ou já colocar logo igual ao valor total e encontrar a resposta direto. Tudo bem, galera? Como aí deu o valor negativo, pessoal, eu coloquei em módulo porque é o número sem o sinal, tá certo? Então ficou tudo lindo para vocês e eu espero que vocês tenham compreendido a questão. Eu sempre tento explicar o melhor possível para vocês, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato e vamos para a próxima questão. Galera, observem essa questão, que é um tipo de questão que você não pode errar na sua prova, tá? Então vamos lá. A questão diz: uma loja de roupas possui 300 camisas à venda, divididas em 3 categorias, de acordo com o seu material de fabricação. Tá certo? Que a gente tem poliéster, algodão e lã. Sabe-se que não é, na loja, há camisas de puro poliéster, puro algodão, e poliéster com algodão e pura lã, tá certo? Ou seja, a gente pode observar aqui já, pessoal, que existe poliéster com algodão, puro poliéster e pura lã. Ou seja, a gente já pode observar aqui que a lã, ela não está se misturando aqui, nem com o poliéster, nem com o algodão, tá certo? Continuando. Afirma-se ainda que 150 dessas camisas contêm poliéster, 30 são de pura lã,
e 180 contém algodão. O número de camisas que são feitas de poliéster e algodão é... Então preste atenção aqui na questão, galera. A gente tem um total de 300 camisas. 300 camisas. Tá certo? Ficou tão feio esse nome camisas aqui, eu vou ajeitar, tá? 300 camisas. Tá certo? E aí, galera, ele disse aqui que 150 contém poliéster, certo? 150, botar poli, certo? 30 de lã, certo? E 180 de algodão. Tá certo? Ele pediu na questão, galera, o número de camisas que são feitas de poliéster e algodão. Ou seja, a gente vai ter aqui um número de camisas que ao mesmo tempo possuem poliéster e algodão. Ou seja, a gente vai ter uma interseção de poliéster e algodão aqui. Tá certo? Então vamos lá. Já que a gente sabe que 150 são de poliéster, 30 de lã e 180 de algodão, a soma dessas três aqui vai dar 360. Certo? Camisas. Sendo que a gente não só tem 300 à venda, não é? Na loja. Então como é que pode isso? Simples, ó. Se a gente tem 300 camisas e o número aqui deu 360, isso significa dizer que 60 dessas camisas estão repetidas. Como assim, professor? Existe aqui 60 camisas que possuem tanto poliéster, tanto quem? Algodão, tá certo? Por que a gente não coloca lã? Porque o fator lã aqui, pessoal, ele não se misturou com ninguém. Vocês viram aqui na questão que a lã, ela não se misturou aqui nem com poliéster, nem com algodão. Então a gente pode dizer aqui, pessoal, que essas 60 que passaram aqui é a interseção entre o poliéster e o algodão. Ou seja, é o número de camisas aqui que estão se repetindo entre os dois materiais aqui, tá certo? Ou seja, esse 60 aqui vai significar, tá certo? As camisas que são feitas de poliéster e algodão, tá bom? Poliéster e algodão, tá certo? Resultando aqui na alternativa C de casa. Tudo bem, galera? Outra forma aqui de lembrar é que já que esse 60 significa os que estão ao mesmo tempo em poliéster e ao mesmo tempo em algodão, quer dizer que significa a interseção entre os dois. São os elementos que estão ao mesmo tempo tanto em algodão como em poliéster, porque os dois estão o quê? Misturados. Tudo bem, galera? Ah, professor, e a lã, a pura lã? Galera, a lã ela não se misturou nem com poliéster nem com algodão, então ela ficou separada, tá certo? Como ela ficou separada, não existe interseção de lã nem com poliéster com algodão, por isso que o número que restou ali significava, enfim, a interseção entre os dois que estavam se misturando. Tudo bem, galera? Vamos para a próxima, né? Vamos lá. Galera, olha que questão interessante. A questão diz o seguinte, ó, em uma concessionária, os veículos são vendidos com os opcionais A e B, tá certo? Com ambos ou sem qualquer um deles, a critério do cliente, certo? No primeiro trimestre de 2016 foram vendidos 81 veículos, certo? Desses, 45 foram vendidos com o opcional A e 18 com os opcionais A e B. Logo, considerando que nenhum veículo foi vendido sem opcional, o número de veículos que foram vendidos somente com opcional B traduzindo a questão, pessoal. Ó, ela disse aqui que a gente tinha um total de 81 veículos, certo? Veículos, tá certo? Onde desses 81 veículos, 45 foram vendidos com o opcional A, certo? Ou seja, com o opcional A, 45, tá certo? E 18 com os opcionais A e B, ou seja, A e B tinha quanto? 18, tá certo? Galera, já que 18 existe tanto em A como em B, isso significa dizer que 18 é a interseção de A e B. Então a gente vai colocar aqui. Lembrando que interseção são os elementos que existem ao mesmo tempo nos dois conjuntos, tá bom? Então vamos montar o nosso diagrama, não é? A gente vai ter aqui o conjunto A,
certo? O conjunto B, tá? E o que existe ao mesmo tempo entre A e B, tá certo? Galera, o que existe entre A e B é quanto? 18, tá certo? Então isso significa dizer que o que eu for colocando fora aqui, eu vou descontando aqui do 18. Por exemplo, A tem quanto? 45. Então quando a gente for colocar aqui 45 aqui dentro, a gente vai ter que subtrair do 18. Então 45 menos 18 dá 27, não é? Então, galera, a questão pediu o valor aqui do pessoal que comprou somente o opcional B. Ou seja, a gente vai ter que encontrar o valor para X aqui. Só que é bem simples, o total não foram 81 veículos. Então a gente tem que 27 mais 18 mais X tem que ser igual ao total que é 81, não é? Consequentemente, 27 mais 18 é quanto? 45. Então fica 45 mais X igual a 81. Consequentemente, X vai ser igual a 81 menos 45, que o resultado vai dar 36, tá certo? Então o valor desse X aqui, pessoal, é quanto? 36. Ou seja, foram 36 pessoas que compraram apenas com o opcional B, tá certo? Alternativa correta, letra B. B e B, né? A questão mesmo entregou aqui. Tudo bem, galera? Questão bem tranquila, né? Bem legal de conjuntos. Eu fico muito emocionado quando vejo esse tipo de questão, porque é o tipo de questão que você não pode errar na sua prova, tá certo? Então preste atenção, refaça a questão e não erre mais. Vamos para a próxima. Galera, vamos agora para mais uma questão, tá certo? Vamos para mais uma questão de conjuntos, tá bom? Preste atenção. Ó, considere os conjuntos P e Q dados por... Aí ele deu aqui o valor de P, não é? 1, 2, 8, 9, 15 e 11. E Q, 1, 3, 6, 8, 7, 14, 33 e 9. Tá certo? Aí deu aqui, qual das alternativas representa o conjunto P interseção Q? Tá certo? Galera, vamos aqui, preste atenção. O que é interseção? Vamos lá. Interseção, certo? Significa, vamos colocar logo aqui, interseção, tá? Interseção é esse Uzinho para cima, ou seja, é o que existe ao mesmo tempo nos dois conjuntos de elementos, certo? Tá certo? Você vai colocar aqui. O que existe ao mesmo tempo em P e Q, tá certo? Aí ele diz aqui também, eu vou lembrar para vocês aqui, ele não falou na questão, mas só para lembrar a simbologia de união, que é o próprio U, tá certo? O U, assim, normal, significa união, que é todos os conjuntos de elementos juntos, tá certo? O que tem P e Q, tudo junto, em um único conjunto. Já a interseção é somente o que existe em P e em Q ao mesmo tempo, tá certo? Aí a gente vai tirar a interseção, que foi o que a questão pediu. Ou seja, a interseção de P e Q é igual a... Vamos lá. O que existe em P e em Q ao mesmo tempo? Vamos lá. Em P tem o número 1 e em Q tem o número 1, ou seja, o 1 faz parte da interseção, tá? O 2 existe nos dois ao mesmo tempo? Não, certo? Tchau. O 8 existe nos dois ao mesmo tempo? Existe, ó. Tem o 8 aqui e tem o 8 aqui, certo? Então vamos para o 8. O 9 existe nos dois ao mesmo tempo? Tem um 9 aqui e tem um 9 aqui, certo? O 15 existe nos dois ao mesmo tempo? Não. O 11 existe? Não. Então a interseção de P e Q é 1, 8 e 9, ou seja, qual é a alternativa? Letra C de casa. Legal, pessoal? Legal, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Galera, mais uma questão de conjuntos e essa é perigosíssima, tá certo? Então preciso de total atenção de você aí que está em casa, tá certo? Vamos lá. Ó, a questão diz o seguinte: sejam os conjuntos A e B, ou seja, a gente tem aqui o conjunto A e o conjunto B. Aí ele diz, se a soma dos elementos do conjunto A menos B, B menos A, e a interseção de B é respectivamente 13, 20 e 11,
Galera, o que ele quis dizer aqui logo, antes que a gente termine aqui de falar sobre a questão? Ele está dizendo que A menos B é igual a 13, certo? Ele está dizendo que B menos A é igual a 20, certo? E ele está dizendo que A interseção de B é igual a 11, tá bom? Vamos continuar. Aí está aqui. Então, comparando-se os valores de x, y e z, tem-se que... Ou seja, a gente vai ter que encontrar os valores de x, y e z aqui da questão, tá certo? Para encontrar isso aqui, é só encontrar esses valores aqui, pessoal. A menos B, B menos A e A interseção de B. E eu vou ensinar a vocês a fazer isso aqui de uma forma que vocês nunca mais vão errar, tá bom? Então vamos prestar atenção. Ó, ele disse aqui que A menos B é igual a quanto? 13, não é? Então A menos B é igual a 13. Isso significa dizer, pessoal, que A menos B significa os elementos que estão em A e que não estão em B. Ou seja, quais são os elementos aqui de A que estão em A e que não estão em B? É o 6, o 5 e o X. Ou seja, A menos B é a mesma coisa que 6, 5 e X, porque significa os elementos que estão em A e que não estão em B. Então a gente vai colocar aqui 6 mais 5 mais X igual a 13, certo? Então a gente já vai encontrar o valor de X. Ó. X vai ser igual a 13 menos 6 mais 5, 11. Ou seja, o valor de X é igual a 2. Tá bom? Agora, a gente pode fazer o valor agora de B menos A. Tá bom? Vou mudar a cor aqui, tá? Para ficar mais legal. Ó, B menos A é igual a 20. Certo? Então, isso significa dizer que B aqui, pessoal, é 9, 3 e Z. Certo? Porque B menos A é igual a 20. Vamos lá. E o que significa B menos A? B menos A é os elementos que estão em B e que não estão em A. Ou seja, quem está em B aqui que não está em A é o 9, o 3 e o Z. Ou seja, B menos A significa 9, 3 e Z. Assim como 6, 5 e X significa o que? A menos B. Não é? Vocês viram aqui. Então, B menos A a gente vai colocar aqui 9 mais 3 mais Z igual a 20. Tá bom? Então, vai ficar 9 mais 3, 12 mais Z igual a 20. Tá bom? Então, o valor de Z aqui, pessoal, vai ser 20 menos 12, que dá 8. Tá certo? Tudo bem? Valor de Z igual a 8. Agora, vamos encontrar o valor do próximo. Não é? A gente já encontrou o valor de X e de Z. Vamos para o próximo, que é quem? A interseção de B. A interseção de B, ele disse aqui que é igual a 11. Então, a gente coloca aqui, ó. Então, a interseção de B significa os elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B. Quais são? Tá aqui, ó. 4 e Y. Ou seja, 4 mais Y igual a 11. Significa dizer que Y é igual a 11 menos 4, que o 4 vai passar diminuindo, subtraindo, não é? Ou seja, Y é igual a 7. Certo? Então, a gente tem aqui que X é igual a 2, certo? X é igual a 2. Z é igual a 8, certo? E Y é igual a 7, tá bom? Se a gente for colocar em ordem crescente aqui, pessoal, X é menor que Y, que é menor que Z, não é? O maior aqui é Z, que é 8, o do meio é o 7 e o menor é o 2. E isso nos dá, pessoal, qual alternativa? Letra D. Opa, letra D não, letra C. X é menor que Y, que é menor que Z. Tudo bem? Vou até apagar esse que eu grifei aqui sem querer. Pronto. Tá certo, pessoal? Ou seja, letra C é a alternativa correta, tá bom? O que eu aconselho para vocês? Refaçam a questão, olhem do jeito que eu fiz, certo? Se vocês fizerem dessa forma e refazerem, nunca mais vocês vão errar. Tudo bem, galera? Vamos para a próxima. Eita, 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 que essa questão é perigosa. Então, presta atenção. Olha só. A questão diz: sejam os conjuntos A, B e C, certo? Se a soma dos elementos dos conjuntos A interseção de B é igual à soma dos elementos dos conjuntos A interseção de C,
certo? Então, y menos x é igual a... Vamos lá, galera. Olha que coisa interessante. Primeira coisa aqui, pelo que a gente viu na questão, a gente tem que saber quem é a interseção de B, ou seja, os elementos que existem em A e em B ao mesmo tempo. E a gente vai ter que fazer aqui a interseção de C, tá certo? Os elementos que existem em A e em C ao mesmo tempo. Após encontrar isso aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer a igualdade dos dois, ou seja, o que ele falou aqui, a soma dos elementos do conjunto de A e B é igual a A e C, certo? Ou seja, A interseção de B e A interseção de C. Ou seja, a gente vai ter que pegar os elementos de A interseção de B e vai ter que igualar com os elementos de A interseção de C, tá certo? E que elementos são esses? Vamos lá, vamos fazer a questão. Ó, A interseção de B, os elementos que existem em A e em B ao mesmo tempo, tá certo? Vou tirar aqui esse realçado, tá? Fica aqui. Quem é que está em A e em B ao mesmo tempo? Vamos lá. Ó, 4 está em A e em B, certo? Então a gente coloca aqui o 4, tá? Quem mais está em A e em B ao mesmo tempo? O Y, não é? O Y está aqui e está aqui. Então a gente tem o 4 e tem o Y, tá certo? O restante aqui, pessoal, 10, X, 17 e 23 não estão em B. Ou seja, a interseção de A e B é 4 e Y, tá certo? Agora a gente vai para a interseção de A e C, certo? Os números que estão, os elementos que estão em A e em C ao mesmo tempo. Ou seja, vamos lá, quem está em A e em C ao mesmo tempo aqui? 4 está em C? Não. 10 está em C? Tá, o 10. Certo? Tá o 10 aqui e o 10 aqui. Então a gente traz o 10 para cá. Certo? Quem mais está em A e em C ao mesmo tempo? O X está? Tá. Tá o X aqui e tá o X aqui. Então a gente coloca o X aqui. Tá certo? Tudo bem? Então a gente tem que a interseção de A e C é 10 e X, porque o restante aqui não está em C. Tá certo? Então a gente faz aqui, ó, 4 e Y igual a 10 e X, tá certo? Só que no caso aqui é uma soma, não é? 4 mais Y, os elementos, a soma dos elementos de A interseção de B com a soma dos elementos do outro, ou seja, 10 mais X, tá certo? E a pergunta é, pessoal, o valor de Y menos X. Ou seja, é só jogar aqui, pessoal, o X para cá. Fica o quê? Y, o x que está positivo passa negativo, menos x, vai ser igual a 10, certo? O positivo, o 4 positivo aqui vai passar para o outro lado negativo, menos 4. Ou seja, y menos x vai ser igual a 10 menos 4, que é 6, tá certo? Ou seja, qual é a alternativa correta aqui, pessoal? Letra C de casa. Tudo bem? Galera, questão muito interessante. Vocês viram quanto essa questão é perigosa, não é? Então é bom refazer, hein? Certo? E preste atenção nos detalhes. Vamos para a próxima. Mais uma questão de conjuntos perigosíssima, tá bom? Preste atenção, arregala os olhos aí, certo? Preste atenção, pega o copo d'água, o cafezinho e vamos para a questão. Olha só. Sejam os conjuntos A, B e C, certo? Se x e y são respectivamente o maior e o menor elemento do conjunto A interseção de B unido, ou seja, esse U é de união, união com B interseção de C, então o valor de x vezes y é igual a... Galera, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo aqui que a gente faça a interseção de B, faça a interseção de C, depois una os elementos das duas interseções, tá certo? E depois descubra o maior e o menor elemento. O maior e o menor elemento vão ser x e y. Aí quando a gente descobrir o maior e o menor elemento, a gente vai ter que fazer o produto dos dois e a gente encontra o resultado da questão, tá bom? Então vamos lá, a questão está aqui. Vamos fazer primeiramente a interseção de B, certo? Ó, A interseção com B, certo? A interseção com B significa os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Tem o 0 em B? Não. Tem o 3 em B? Não. Tem o 4 em B? Tem aqui, ó, 4. Então 4 faz parte da interseção, não é? Tem o 7 em B? Tem, ó. Então a gente coloca o 7, tá certo? Tem o 9 em B? Tem não. A interseção de A e B vai ser, vou tirar essa vírgula aqui, 4 e 7, tá bom? Agora vamos fazer agora a interseção de B
com C, tá certo? Tudo bem? Eu vou circular agora de outra cor, vou pegar o azul, tá bom? Vamos fazer agora a interseção de B e C, certo? Vamos lá. Quem é que está em B que está em C ao mesmo tempo? O 1 tá? Não. O 2 tá? Tá. Tá o 2 aqui e o 2 aqui. Então, o 2 faz parte da interseção, certo? Vamos lá. O 4 tá? Não. O 6 tá? Tá. 6 aqui e 6 aqui. Então, vamos para cá. Traz o 6. O 8 tá? Não. Então, a interseção entre B e C é 2 e 6. Tá certo? Tudo bem? A partir daqui, pessoal, a gente encontrou as interseções. Tá certo? Onde, a partir daqui, a gente vai fazer a união das duas interseções. Tá certo? Ou seja, A interseção B, união com B interseção C. Ou seja, o resultado desses dois aqui, tá bom? Vai ser isso aqui, ó. Em ordem crescente, tem aqui o 2, certo? Depois tem quem? O 4. Depois tem o 6. Depois tem o 7. A união dos dois conjuntos de elementos aí, tá certo? Onde a questão disse aqui que o maior e o menor elemento são x e y, certo? Então, a gente diz que o maior elemento é 7, que representa o y, e o menor elemento é 2, que representa o x, certo? E ele quer saber o valor do produto x e y, ou seja, x vezes y vai ser a mesma coisa aqui, 2 vezes 7, que o resultado vai dar 14. Olha o grau de periculosidade dessa questão, tá? Alternativa correta aqui, opa, grifei, foi tudo sem querer. Alternativa correta, letra A. Tudo bem, pessoal? Olha o grau de periculosidade da questão, tá certo? É quase um vírus essa questão, tá certo? Então, refaça, pegue os conceitos e não erre mais. Tudo bem, galera? Vamos para a próxima. Olha só, galera, que questão linda, não é? Questão bem amigável, tá certo? Então, vamos resolvê-la, tá? Aqui, ó. Observe o seguinte diagrama de conjuntos, tá certo? Tá aqui. De acordo com o diagrama, é correto afirmar que, vamos lá, todo A é B, não há C que seja A e B, há C que seja B, nenhum C é B. Galera, presta atenção, certo? Ó, o conjunto C, ele está entre A e B aqui, não é? Então, quando a gente diz aqui que todo A é B, pessoal, se A fosse um subconjunto de B, tá certo? Então, todo A seria B. Só que aqui, pessoal, a gente também tem um conjunto C. Então, a letra A está errada. Tudo bem? Qual seria a alternativa correta dessa questão? A letra C. Por quê, pessoal? Ó, AC que seja B. Por quê? Existe esse pedaço aqui, pessoal, certo? De C, que está com interseção em B também, tá bom? Então, a gente pode dizer que AC que seja B porque o C também está em A. Então, AC que está em A e que também está em B, tá certo, pessoal? Então, a alternativa correta, eu vou até apagar isso aqui para não ficar feio assim, não é? Letra C, não é? Questão muito top, bem legal, né? Não é, pessoal? Então, preste atenção aí, porque também existe C que é B e também tem C que é A também, tá certo? Tudo bem? Preste atenção nos diagramas. Vamos para a próxima. Olha só, mais uma questão de conjuntos para a gente resolver, tá certo? Então, vem para cá para a questão e olha só. A questão diz, analise as proposições a seguir, tá certo? A gente vai ter que fazer uma análise do que está aqui, tá certo, pessoal? Vou pegar aqui o marcador de texto, né? E o realçar. Vamos lá. Assertiva 1. Qualquer que seja o conjunto A, tem-se que a união com A é igual a A, tá certo? Isso aqui tá certo. Por quê? A união com A é o conjunto A unido com um conjunto igual a ele, tá certo? Ou seja, é igual a A. E a interseção de A é igual a A. Por que que a interseção de A é igual a A? Porque os elementos que estão contidos em A pertencem a A também. Ou seja, a interseção de A é igual a A, tá certo? Lembrando que esse U aqui representa união, tá certo?
E esse U de cabeça para cima significa interseção, tá certo? Interseção. Tudo bem? Vamos para o próximo, certo? Vamos lá. Assertiva 2. Então, A1 a gente sabe que está correto, né, pessoal? Vamos colocar aqui de correto, tá bom? Vamos para 2. Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, tem-se que, certo? A está contido em A interseção com B, tá certo? Então, lembrando que esse símbolo aqui, pessoal, para você lembrar também, certo? Esse símbolo aqui, ó, significa estar contido, certo? Está contido. Contido. Tá certo? Tudo bem? Então, ele diz aqui que A está contido em A, interseção com B, tá certo? Por que que A está contido em A, interseção com B? Porque os elementos que estão em A estão contidos em A, que aqui eles estão em interseção com B. Então, quer dizer que A está contido em A, interseção com B, certo? Vírgula. Aí ele deu aqui, B está contido em A, interseção com B, certo? É o mesmo exemplo que a gente tem aqui, galera. Ó, B está contido em A, que está em interseção com B. Se A está em interseção com B, quer dizer que B está contido em A também, tá certo? Então, vamos para o próximo. Até agora está tudo correto. A em interseção com B, que B está contido em A. Se A está em interseção com B, B está em interseção com A, né, pessoal? Então, quer dizer que A, né, que B está contido em A, tá bom? Vamos para o próximo. A em interseção com B, contido em B. Os elementos de B, galera, estão contidos em B, tá certo? Então, até aqui está tudo correto. A 2 está correta, tá certo? Vamos para 3. A menos B. Galera, o que que significa A menos B? É que os elementos que estão em A, que não pertencem em B, tá certo? Então, quando a gente lê aqui que x pertence a A e x não pertence a B, quer dizer que os elementos que estão em A não pertencem a B. Por isso que é A menos B. Então, está correto também, tá certo? Lembrando que esse é sem o tracinho, pessoal, ó. O é sem o tracinho significa pertence. Pertence, tá bom? E o é com o tracinho significa não pertence. Não pertence. Tudo bem? Vamos para aqui para o 4. A em interseção com B, tá? Quando a gente diz aqui que A está em interseção com B e que equivale a A interseção com B igual a B, a gente pode dizer que está correto? Vamos lá. A está em interseção com B, ou seja, os elementos que existem A, que existem B ao mesmo tempo, não é? Também é igual a B. Está correto, certo? Por quê, professor? Porque os elementos que existem A e existem em B também ao mesmo tempo são iguais aos elementos de B. Aí tem aqui, A está contido em B, equivale a A interseção com B igual a A. Tá certo? Como assim, professor? Os elementos que estão contidos, que existem em A, que estão contidos em B, certo? Equivalem a A interseção de B, ou seja, os elementos que estão ao mesmo tempo em A, ao mesmo tempo em B, que são iguais a A, tá certo? Aí tem aqui na 5, essa aqui a 4 está correta, vamos para 5. A em interseção de B com C é igual a A interseção com B, interseção com C, tá correto, tá certo? Por quê, professor? Ó, A interseção com B, interseção com C. A gente vai tirar aqui os elementos que existem em B e em C ao mesmo tempo e vai fazer interseção com A. Aqui vai ser do mesmo jeito. Ó. A gente vai fazer os elementos que estão em B e em A ao mesmo tempo e vamos fazer com C. Tá certo? Então vai dar igual isso aqui. Aí tem aqui. A em interseção com B interseção com C. Certo? Aí tá aqui os elementos que estão em B e em C ao mesmo tempo, que vão entrar em interseção com A depois. E aqui tá os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, que vão entrar em interseção com C depois.
Tudo bem? Então aqui está correto também. Então a gente pode dizer que a alternativa A é a alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Questãozinha bem complicadinha, né? Mas se você ler com calma e ter noção da simbologia, você vai ver que todas as assertivas aí estão corretas. Tudo bem, galera? Vamos para a próxima. Galera, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês a respeito dessa questão. Essa questão agora, ela é top de verdade. Então preste atenção e vamos embora. A questão diz, né? Uma papelaria faz uma pesquisa no mercado, certo? Entre 500 de seus clientes. Nessa pesquisa encontrou os seguintes resultados, tá bom? Aí tá aqui. 160 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o ensino médio, tá? Aí tá aqui 180 para os seus filhos do ensino fundamental 2, 190 para os seus filhos do ensino fundamental 1, 20, né? Somente 20 aqui para os seus filhos que cursam ensino médio e fundamental 1, ou seja, a gente já tem uma interseção aqui. Então a gente já pode deduzir aqui, pessoal, que a gente tem 3 conjuntos de elementos aqui. Os elementos do ensino médio, do ensino fundamental 2 e do ensino fundamental 1. Então a gente vai dar para criar aqui, pessoal, um diagrama, certo? Desses 3 aqui, tá bom? Onde eu sempre lembro para vocês o passo a passo. Qual é o passo a passo, pessoal? Primeiro, montar o diagrama, certo? Segundo, encontrar a interseção dos 3 conjuntos, certo? E terceira, fazer o 2 a 2. Eu sempre mostro para vocês como é que a gente faz o 2 a 2, não é? Depois que aprender isso aqui, acabou, você faz todas as questões, não é? E aí vamos resolver, não é? Passar aqui para baixo, certo? Anotando aqui que a gente tem um total de 500 clientes, certo? Anotar aqui um total igual a 500 clientes. Tá certo? Vamos fazer a questão. A gente tem que montar o diagrama aqui, né, pessoal? A gente vai ter que montar o diagrama VIN, certo? Para ensino médio, ensino fundamental 2 e ensino fundamental 1. Tá bom? Eu vou passar um pouquinho mais para baixo aqui para a gente poder fazer um diagrama bem legal aqui para vocês compreenderem a questão. Certo? Vamos fazer aqui diagrama 1 para o ensino médio, certo? Ensino médio, certo? Aí a gente vai fazer agora aqui o diagrama 2 para o ensino fundamental 1, certo? Ensino fundamental 1, tá? E o terceiro diagrama, não é? A gente vai fazer aqui para o ensino fundamental. Chega que ficou feio aqui, deixa eu fazer aqui, tá, pessoal? Dá uma ajeitadinha aqui, pronto. Ensino fundamental 2, tá bom? Aí a gente vai desenrolar agora aqui a questão, certo? Vou mudar a cor do piloto para a gente desenrolar. Aí ele disse aqui, né, que 160 compraram materiais para os seus filhos no ensino médio. E eu disse para vocês aqui no passo a passo que o terceiro passo, né, é fazer o 2 a 2. Só que a gente não fez nem o segundo passo ainda, que é encontrar a interseção dos 3. Aqui no final, pessoal, ele fala aqui a interseção dos 3, ó. 10 clientes compram materiais para os seus filhos que cursam ensino médio, fundamental 1 e fundamental 2. Ou seja, aqui está a interseção dos 3 conjuntos, que está aqui, que é o número 10. Então a gente vai colocar o número 10 aqui no centro, certo? Então a gente encontrou aqui a interseção dos 3, que é o 10. Agora a gente faz o 2 a 2. O que é o 2 a 2, pessoal? A interseção de 2 a 2. Certo? Qual é a interseção de 2 a 2 aqui? Eu vou mudar a cor, certo? Novamente, vou botar azul agora para ficar mais legal, né? Aí a gente faz aqui, ó. Ele disse aqui que 30 clientes compraram material para o ensino fundamental 1 e 2, certo? Ou seja, a interseção entre o fundamental 1 e 2 é 30,
certo? Só que não já tem 10 aqui, então a gente só coloca 20, faz a subtração, não é? 30 menos 10, 20, tá certo? Agora a gente vai para o outro 2 a 2. Ele disse aqui que 40 clientes compraram material para o ensino médio e fundamental 2, certo? Ou seja, ensino médio e fundamental 2, a interseção dos dois aqui. Ou seja, 40, ele disse aqui, certo? Para o ensino médio e fundamental 2. Como é 40 e já tem 10 aqui a gente só coloca quanto? 30, não é? Porque é 40 menos 10, 30. Aí ele disse aqui agora, ó, 20 clientes compraram materiais que cursam o ensino médio e fundamental 1. Essa é essa interseção aqui. Foi quantos? 20, não é? Então a gente faz 20 menos 10, que é 10. Certo? A gente fez o 2 a 2. Agora a gente vai para onde, pessoal? Para o individual, não é? No individual a gente tem aqui, ó, 190 clientes compraram materiais que cursaram, para quem cursa, não é? O Fundamental 1, ou seja, 190. Só que a gente vai colocar o 190 puro aqui? Não, porque não já tem esses daqui, não é? A gente vai subtrair. 20 mais 10, 30, mais 10, 40. 190 menos 40 dá quanto? Dá 150. Não é, pessoal? Agora a gente vai para o próximo, certo? Qual foi o próximo? Esse daqui, ó. 180 compraram materiais que cursam, não é? Para filhos que cursam ensino fundamental 2. Vamos para o ensino fundamental 2 aqui. Foi quantos, pessoal? 180, não é? Então a gente vai subtrair 180 do que já está aqui, ó. Fica 180 menos aí 30 mais 10, 40, mais 20, 60. 180 menos 60 dá 120, tá bom? Aí agora faltou só o do ensino médio. No ensino médio ele disse que foi 160 pessoas, não foi? Então a gente coloca aqui, ó, 160 menos o que já está dentro. Ou seja, 160 menos 10 com 10, 20, com 30, 50. Sobra quanto? 160 menos 50, 110. Tá certo? Então a gente tem o nosso diagrama aqui perfeito, tá, pessoal? Coisa linda de se ver, não é? Aí agora a gente resolve a questão, vamos finalizar a questão. Como é que a gente finaliza? Ele perguntou: quantos clientes da papelaria compraram materiais, mas os filhos não cursam nem o ensino médio e nem o fundamental 1 e 2. Ou seja, foram pessoas que compraram que nem cursam ensino médio, nem fundamental 1, nem 2. Tá certo? Ou seja, a gente vai somar todos os dados da questão, todos os dados do diagrama, e vai subtrair dos 500 clientes. Tá certo? Ou seja, a gente vai somar tudo que está aqui. E ainda tem esse dado aqui, pessoal, da questão, ó. Ele disse aqui, ó. Cadê? Ah, tá certo, tá? Eu pensei que tinha um dado extra na questão, mas não tem. Então é simples, é só somar tudo e igualar com 500, tá certo? Aí a gente tem aqui, pessoal, 110, não é? Vamos pegar logo o que está aqui, ó, nessa área aqui, certo? Primeiro que está nessa área aqui. Eu vou pegar aqui o pincel mais fino e bem clarinho, tá? Primeiro a gente vai somar o que está nessa área aqui, ó. Certo? Que é quem? Vou pegar o black de novo aqui. 110 com 10 dá 120, não é? 110 mais 10 dá 120, mais 10 dá 130, mais 30 dá 160. 160. Mais... Vamos lá, o daqui a gente já somou. Vamos pegar o que sobrou aqui. 150 mais 20, que dá quanto? 170, certo? Mais 170. Mais 120 que está aqui, certo? No total aqui dá quanto, pessoal? Ó, 120 mais 170 dá 200, 330, não é? 330 mais 120 vai dar quanto? 450, certo? Então, esse é o total aqui do nosso diagrama VIN, certo? Sendo que não são 500 clientes, então a diferença da quantidade de clientes pelo o pessoal aqui que estuda, ou seja, do ensino médio, do ensino fundamental 1 e 2, a diferença entre os dois vai dar o pessoal que não comprou, ou seja, que não cursam nem o ensino médio, nem o fundamental 1 e 2. Ou seja, vai ser 500 menos 450, ou seja, 50 pessoas não cursam nem o ensino médio, nem o fundamental 1, nem o fundamental 2.
Alternativa correta, letra A. Tudo bem, galera? Galera, questão bem típica, certo? De conjuntos, tá bom? Um pouco trabalhosa porque está bem contextualizada, mas porém ela utiliza os conceitos básicos de diagrama Venn, ou seja, de conjuntos, tá certo? Então eu peço a você que reaplique os conceitos utilizados na questão. Se você conseguir resolver essa questão, você consegue resolver outras também, tá certo? E por aí vai, tá certo? Vamos para a próxima questão.